Você já parou para pensar que o universo inteiro poderia não existir? Que uma mínima diferença em suas regras teria transformado tudo em um vazio sem estrelas, sem planetas, sem vida? Pois bem, o James Webb acaba de nos mostrar algo perturbador. Lá fora, nas profundezas, não reina o caos absoluto que esperávamos. O que ele revela é um palco delicadamente equilibrado, como se alguém tivesse preparado cada detalhe para que a vida fosse possível. Coincidência ou um sinal de propósito escondido nas estrelas? Durante décadas, a imagem que tínhamos do universo era de um lugar brutal, sem regras claras, um mar infinito de energia, explosões e colisões. Mas quando James Webb começou a vasculhar regiões distantes, a cena foi outra. Ele revelou áreas gigantescas onde tudo parece contido. A matéria se organiza, as estrelas se mantêm e até planetas encontram espaço para existir sem serem destruídos em questão de instantes. É como se houvesse limites invisíveis, uma espécie de linha tênue que impede tudo de se despedaçar. E o mais curioso é que esse silêncio não é vazio. Ele é, na verdade, a condição perfeita para que estruturas complexas apareçam. Se fosse um pouco mais bagunçado, nada do que conhecemos estaria aqui. A sensação é de que o universo não apenas existe, ele se sustenta, como se tivesse sido preparado para durar. Os cientistas chamam isso de ajuste fino. E a ideia é simples, mas ao mesmo tempo desconfortável. Se as leis fundamentais da natureza fossem alteradas em um detalhe microscópico, a vida simplesmente não teria como existir. Pense na gravidade. Se ela fosse um pouco mais intensa, o universo teria colapsado sobre si mesmo logo após o Big Bang, esmagado em um ponto sem nunca dar origem a estrelas ou planetas. Se fosse mais fraca, a matéria teria se espalhado em uma nuvem rarefeita, sem nunca se juntar para formar algo sólido. E não é só a gravidade. A força que mantém os átomos unidos, por exemplo, precisa ter exatamente o valor que tem. Se fosse levemente diferente, os átomos que compõem o oxigênio, o carbono, até mesmo a água, simplesmente não se formariam. Imagina, não haveria química, não haveria moléculas, não haveria biologia. A margem de erro é tão pequena que chega a ser quase absurda. É como se o universo tivesse sido colocado dentro de uma máquina gigantesca com botões de regulagem, e cada botão, cada ajuste está precisamente na posição correta para permitir que estrelas brilhem, planetas orbitem e, eventualmente, que a vida floresça. O James Webb, com suas imagens, nos tirou da abstração. Ele mostrou que esse equilíbrio não é só teoria em livros de física. Ele está diante dos nossos olhos. Estrelas nascendo, galáxias se estruturando, sistemas planetários sobrevivendo ao longo de bilhões de anos. É como se estivéssemos caminhando sobre uma corda bamba no infinito e, de alguma forma, essa corda nunca se rompe. É nesse ponto que surge a pergunta que ninguém gosta de encarar. Tudo isso é apenas um lance de sorte ou existe algo mais? A hipótese mais popular entre os físicos que rejeitam qualquer noção de intenção é o multiverso. Imagine uma quantidade quase infinita de universos, cada um com regras próprias. Alguns desmoronam antes de existirem de fato. Outros jamais permitem estrelas e em apenas uma fração minúscula surge a vida. Nesse cenário, estaríamos aqui apenas porque em algum universo isso tinha que acontecer. Mas há quem veja essa explicação como uma cortina de fumaça. Se precisamos inventar infinitos universos invisíveis só para evitar a ideia de propósito, será que não estamos apenas mudando o problema de lugar? O James Webb não nos dá uma resposta final, mas ele pressiona a pergunta. Porque quanto mais observamos, mais difícil fica enxergar esse equilíbrio como um mero acaso estatístico. É como se o cosmos tivesse passado por um filtro seletivo rigoroso, onde apenas um conjunto de regras incrivelmente precisas permitiu que a realidade chegasse até aqui. Não é sobre provar Deus, a ciência não tem como medir isso.
mas é sobre reconhecer que a ordem que vemos pode ser mais do que coincidência. Talvez seja uma pista, talvez um convite, ou talvez um lembrete de que a existência não se sustenta apenas em cálculos frios, mas em algo que, por enquanto, permanece além do nosso alcance. Se aceitarmos a ideia de que o universo carrega sinais de design, as implicações são imensas. Na filosofia, isso reacende uma discussão que atravessa séculos. Será que a existência tem um propósito? Ou será que o ser humano apenas projeta sentido em um universo indiferente? Pensadores de diferentes épocas já se dividiram entre essas duas visões, e o James Webb, de repente, devolve a questão ao centro do palco. Para a religião, as imagens funcionam quase como uma confirmação visual de narrativas antigas. Textos sagrados falavam de ordem e de criação. Agora, telescópios modernos mostram que essa ordem existe e que ela é surpreendentemente precisa. Para quem já acreditava, é combustível. Para quem duvidava, é um convite, ao menos, para repensar. E a ciência? Ela se vê diante de um dilema delicado. Como investigar a possibilidade de intenção sem ultrapassar a fronteira para o campo da fé? Como manter a objetividade diante de um universo que parece afinado até nos mínimos detalhes? O que antes soava como um debate puramente teórico, agora aparece refletido em dados, em imagens, em cálculos que apontam todos na mesma direção. A vida só é possível porque as engrenagens fundamentais da realidade parecem estar calibradas no limite da perfeição. No fim das contas, cada um de nós precisa lidar com essa pergunta incômoda. Será que tudo é obra do acaso? Ou será que o universo queria que estivéssemos aqui? E é justamente essa mistura de ciência, filosofia e mistério que torna o estudo do cosmos tão fascinante. Se você curtiu essa reflexão, deixe o like, compartilhe nos comentários a sua visão sobre esse dilema e se inscreva no canal. Nos próximos vídeos, vamos continuar explorando os segredos do universo. E pode ter certeza, eles só ficam mais intrigantes quanto mais olhamos para o céu.